Olá, querido, graça e paz a todos. Aqui Pastor Nilson que vos falo. Chegamos na última lição nesse primeiro trimestre de 2018 da Escola Bíblica Dominical, que está uma bênção, a qual o nosso título fala Exortações Finais na Grande Maratona de Fé. Passamos aqui por 12 lições com esta última, cada uma melhor do que a outra, e sabemos que o título maravilhoso dessa lição, que nos fala a supremacia de Cristo e a fé e a esperança em ânimo na carta aos Hebreus. Nós estamos aqui finalizando a última lição baseada na carta do Epístola escrita aos Hebreus, maravilhosa, falou poderosamente em nossos corações. E o título aqui que fala essas exortações finais na grande maratona de fé, nós vamos comentar um pouquinho sobre isso, mas como sempre, como de costume, a gente sempre deixa aqui uma pontuação para você que tem acompanhado os nossos estudos, acompanhado a Escola Bíblica Dominical. Fique na palavra do Senhor, fique na revista também meditando, porque ela é a base. Aqui nós vemos que nós temos o texto áureo, a verdade prática, a leitura diária. Você lendo isso em tua casa, você sempre ficará por dentro de tudo que vai ser passado. E nós vemos aqui que fala assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixamos de todas embaraço e pecado que tão de perto nos rodeiam, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus capítulo 12, versículo 1. E a verdade prática fala assim como um atleta ou cristão corre a grande maratona de fé. Então que nós possamos ficar baseado aqui nesta palavra, e nós sabemos que nós vamos comentar aqui dentro desse contexto, baseado no capítulo 12 aos Hebreus e no capítulo 13, que vai falar assim poderosamente aqui na leitura bíblica em classe, que está em capítulo 12, versículo de 1 ao 8 aos Hebreus, e capítulo 13, versículo 15 ao 18, que fala: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixemos todos embaraço e pecado que tão de perto nos rodeiam, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhamos para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas, e assentou-se à destra de Deus, ou à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais e desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como os filhos não despreza a correção do Senhor, e não desmais quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, Deus vos trata como filho, porque o filho há quem o pai não corrija. Mas se está sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Portanto, oferecemos sempre por ele a Deus o sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifício Deus se agrada. Obedecei-vos os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar contas dela, para que o faça com alegria e não gemendo,
porque isso não vos será útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Leitura maravilhosíssima, essa leitura que está aqui baseada aos Hebreus. Não precisaríamos comentar mais nada, porque a base dessa lição, que é a palavra de Deus, é uma base fortíssima. Temos certeza que ao depararmos com esta palavra, nós a cada dia nos policiaremos e também fazemos assim como o apóstolo Paulo sempre nos orientou na sua palavra: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas o interessante é que nós vamos tratar aqui de um assunto que nos dias de hoje é pouco comentado, mas nós vamos entrar aqui nesse tópico sobre, nós vemos aqui já na introdução, e o primeiro tópico, a corrida proposta, exemplo dos antigos, né? Nós vamos ver os exemplos de Jesus e os exemplos da igreja, e também no segundo tópico, corredores bem treinados, respeita os seus limites, mantém a mente limpa e também valoriza as coisas espirituais. No terceiro tópico, a corrida final, exortações finais, valoriza a liderança, a valorização da doutrina e também a valorização da adoração. Somente os subtópicos e os tópicos nós já ficamos interagindo o que o comentarista quer passar para nós e também para você, professor, explorar bem essa lição, porque esta lição é uma verdadeira ensinamento, um verdadeiro seminário, um verdadeiro curso, um verdadeiro culto, vamos dizer assim, de ensinamento, está aqui dentro desse contexto, desses 2 capítulos da palavra do Senhor. E nós vemos que quando o comentarista ele já começa a pontuar aqui na introdução sobre o último capítulo, os últimos 2 capítulos, como sendo os mais exortativos que nós passamos atrás, e esses últimos capítulos ele vem cortando mesmo na raiz, orienta a correr a maratona de fé que está proposta. Diferente, né, irmãos, de correr simplesmente essa maratona, ser campeão, ou às vezes parar no meio do caminho, mas ele nos proclama a fazer correr a maratona da fé, irmãos, porque diz a Bíblia que o justo viverá da fé. Nos últimos dias em que vivemos, nós temos que viver por fé, por santificação, por adoração, por fidelidade mesmo a esse Deus maravilhoso. Então, nós vemos também, toda corrida requer um esforço, um sofrimento, especialmente essas grandes maratonas, que é a maior do que as outras. Quando o comentarista ele fala de uma maratona, nós sabemos que maratônimos é diferente de uma simples corrida de 2, 3 quilômetros. Ela requer esforço. Ele faz essa comparação com a nossa vida espiritual, com a nossa salvação, porque a nossa salvação nos requer um esforço muito grande, uma renúncia muito grande, uma dedicação, uma fidelidade a esse Deus maravilhoso. E nós temos que, às vezes, nos se sacrificar a cada dia para que nós possamos alcançar, né, irmãos, a caminhada que Cristo quer que nos propõe para caminhar, para termos direito de salvação, de vida eterna. O interessante é que nós estudamos que após o sacrifício de Cristo, o véu do templo se rasgou. Então hoje nós temos um livre acesso a esse Deus maravilhoso, nós podemos rogar a Ele, clamar a Ele, falar com Ele em todos os momentos, mas também nós requeremos algum sacrifício, né? Uma fidelidade. Na nova aliança, nós vemos que servir a Cristo na nova aliança não é simplesmente falar assim: eu aceitei a Cristo, salvo uma vez e salvo para sempre. Não, requer muita disciplina, porque aqui nós vemos, também fala que Ele também nos disciplina, conforme nós lemos a palavra do nosso Deus. A correção vem dEle, né? Então, nós vemos aqui também que na introdução fala: essa luta e esforço não
deve nos desmotivar, porque outros já passaram, né, nessa pista, nessa grande maratona. Quantos homens de Deus já passaram, né, irmão? Já deixaram um legado, conforme nós passamos aqui 11 lições anteriores falando a respeito dos legados e que os homens e mulheres de Deus deixaram para a nossa meditação nos dias de hoje. Então que nós possamos ficar firme, né, irmãos, e não vermos essa luta nós fazemos se esmorecer, porque muitos nadam, né, irmãos, e se afogam no meio do caminho. Ou diz o ditado aí fora, corre, né, irmãos, e se param no meio do caminho. Não adianta nada, que a recompensa para um grande atleta, ou seja ele de grande maratona ou de pequeno porte, a recompensa dele é chegar ao fim. Não importa qual que ele chega, mas que ele termine a sua carreira combatendo um bom combate, guardando a fé, né, irmãos, e não perdendo o direito do seu nome de estar escrito no livro da vida. Então, que isso não sirva de desmotivação para os amados irmãos, e nós possamos pontuar isso, porque, irmãos, combater o bom combate, não recuar, irmãos, de espécie nenhuma. Só essa introdução e a leitura bíblica em classe, né, irmãos, que está baseada aos Hebreus, e ela já vem tratando para nós o que o comentarista quer que nós pontuamos e extrair da palavra do nosso Deus. Então, que essas lutas não sirvam para que nós venhamos esmorecer, né, irmãos, e parar na beira ou no meio do caminho. Porque se nós ficarmos parados, irmãos, vem as aves do céu, as aves de rapinas, vem as bandejas e nos tira do foco e da visão. Então que nós possamos aqui ficar firme nesta palavra. No tópico 1, conforme nós já lemos os títulos, né, irmãos, a corrida propostas, exemplo dos antigos, né, que nós possamos estarmos aqui vendo conforme a palavra do Senhor, ela vem nos orientando, né, irmãos, a corrida proposta e o exemplo dos antigos. Quantos que deixaram um legado, conforme nós passamos dessas lições para trás, falando para as nossas vidas nos dias de hoje. Amém? Falar sobre Hebreus capítulo 12 e versículo 1, o grande nuvem de testemunho, um exemplo de fé dos antigos, registrado no capítulo 11, 12, e também deixado aqui exemplos no capítulo 13, mas no capítulo 11 fala os exemplos que esses heróis da fé deixaram para a nossa meditação e deixaram para a nossa, né, irmãos, um legado para que nós venhamos sempre quando nós começarmos a esmorecer, olhar para o exemplo desses grandes homens, porque os antigos foram exemplos em sua vida, devemos servir de motivação para nós. Olha que interessante, se esses exemplos servem de motivações para nós, então por que pararmos nos dias de hoje? Então, que nós possamos ficarmos firmes com esta palavra, ver essa grande nuvem de testemunho, de exemplos que deixaram para nós, assim como nós temos um grande número de pessoas que nos vigiam, também nós temos um grande número de exemplos que já passaram na corrida, né, conforme nós vemos na introdução, nessa pista, né, que já combateu o bom combate. E hoje nós temos esse grande livre acesso, se nós formos olharmos e vermos o tanto que já passou, né, irmãos, tanto na antiga aliança, como depois os demais após Cristo, né, a igreja de Cristo, a igreja primitiva, também depois os heróis da fé, os nossos pais na fé do passado, até chegar aos dias de hoje, né, irmãos, em pleno século 21, nós temos hoje diversidade de Bíblias,
diversidade de estudos, né, irmãos? A Bíblia traduzida ela em tablets, celulares, smartphone, computadores, e online, Bíblia falada no grego, aramaico, né, transmitida de tudo quanto é forma. E às vezes nós passamos dias, semana, sem meditar nessa palavra que nos conduz à salvação. Ponto 2. É um resumo, tenho certeza que na última lição já estão bastante interagidos dentro desse tema maravilhoso que está na palavra do Senhor. Ponto 2. Primeiro tópico, os exemplos de Jesus. Nós temos por base Cristo, né, irmãos? Cristo ele é um grande exemplo da nova aliança para nós meditarmos, porque deixou um legado muito grande para nós também observarmos e pontuarmos esse legado. Aqui vem falando, porque olhar para Jesus, o comentarista nos orienta, no primeiro séculos, as afrontas e lutas e perseguições religiosas ao judaísmo, que é um cerimonialista muito rígido e ainda milenar, antigo, quando se chocava com a fé cristã, ainda uma fé, conforme o comentarista vem falando, uma fé nova, embrião. Ele ainda comenta da seguinte forma: quando chocava com a fé cristã com que começava, ou como se diz, embrionária, muitos recuavam e voltavam atrás ao judaísmo, né, e servia a outros deuses. Nos dias de hoje, também muitos se deparam com esta palavra. É criado dentro do regimento antigo, vive debaixo de algum conhecimento que passava de pai, né, dos avós, e continua até o dia de hoje. Eu nasci e vou morrer assim, mas a Bíblia nos orienta a seguir o exemplo de Cristo, porque Cristo ele viveu num período que a qual o cristianismo era novo, a cultura cristã estava apenas começando diante de um grande conhecimento que era o judaísmo, né? E já era um costume milenar antigo, mas mesmo assim Cristo soube se impor no meio deles, deixou um exemplo para eles e para nós, que nós devemos seguir esse exemplo e não recuar. Porque às vezes que venham se chocar contra nós, assim como muitos cristãos recuaram e voltaram para trás, servir aos outros conhecimentos, nós não podemos parar. Nós temos que continuar perseverante até o fim, combater o bom combate e persistir até o fim, não recuar, porque senão perderemos o direito de salvação e vida eterna. Aqui o comentarista ainda fala que muitos, né, que se chocaram com as lutas, com as perseguições, com as grandes, que na época aquele que aceitavam Cristo era perseguido, né? Eles tinham se moravam numa família, eles eram abandonados ou eram expulsos de suas casas. Hoje nós temos essa grande liberdade de servir a Cristo, e também eu acho que cumprir com pouco essa liberdade que nós temos hoje de servir e não servir a Cristo. Por isso que nós devemos afirmar nos conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Então que nós podamos ficar dessa forma, não esmorecer de qualquer forma possível e seguir o exemplo de Cristo. Bata nessa tecla. Segue o exemplo de Cristo. E nós temos diversos exemplos a ser comentados diante de uma classe, diante de um irmão, de uma irmã. Se nós formos olharmos, Cristo como ovelha muda, ele passou por todas as perseguições, ele quebrou protocolos, regimentos, ele foi exemplo, né? Ele entrou em casas que a palavra não penetrava, porque às vezes vivia debaixo de alguns dogmas. Nos dias de hoje, muitos também deixam de levar a palavra
porque está às vezes firmado debaixo de algum dogma ou algo parecido, mas que nós possamos seguir o exemplo de Cristo, quebrador de paradigma, e ser apregoeiro da palavra e da verdade. Amém? Ponto 3 do primeiro tópico. Exemplos da igreja. Por que o exemplo para a igreja? Nós vamos estar aqui meditando, exemplos da igreja. Por que seguir esse exemplo? Nós vemos aqui que a visão do comentarista fala que a caminhada e o sofrimento, que é uma real liberdade, que acerca da luta, o sofrimento, que não é uma reprovação de Cristo, porque nós vemos aqui o comentarista falando e citando, pontuando que ele deixa que às vezes, para nós meditarmos, que essa grande luta e perseguição que às vezes passam, aonde foi que eu errei? Quem foi que pecou? Quem foi que passou, que fez acontecer algo sobre as nossas vidas? Aqui o comentarista ainda ele deixa para a nossa meditação que o sofrimento que não é uma reprovação divina, mas um instrumento para nos dar ânimos. Aos antigos foram grandes exemplos que tivemos, que foram perseguidos, passaram por lutas e perseguições e perseveraram e teve êxito nessa caminhada. Por isso que ninguém na jornada de fé, quando surpreendido, possa emudecer abandonando a corrida. O interessante é que o autor aos Hebreus ele sempre cita algo falando da corrida. Por exemplo, se vai ter uma corrida, vamos botar nos dias de hoje, se nós vamos ter uma corrida de bicicleta, pode estar bem revisionada, no freio, pneusada tudo nova, mas no decorrer da caminhada ela não pode passar na ponta de uma pedra, não furar o pneu, estourar um pneu, quebrar uma corrente. Que luta é essa? Vamos, se for correndo a pé, não pode dar uma distensão, não pode torcer um pé, um tornozelo, um cisco que cai no olho, não sei. Se é uma corrida de carro, Fórmula 1, se vem uma chuva, se vem alguma coisa que possa atrapalhar, é uma grande luta. Para nós, servos de Deus, também nós passaremos por grandes perseguições e grandes lutas. Mas tudo isso, que isso não é um sinal de reprovação ou um sinal que Deus está tratando, não, mas que isso serve para que nós venhamos perseverar. Ainda que às vezes nós começamos correndo a todo vapor, mas terminamos marchando em direções à mansão celestial. Amém? Por isso que nós devemos seguir o exemplo da igreja de Cristo na terra. E exemplos esse da igreja, irmãos, que nós vemos que essa jornada de fé que nós temos nos dias que hoje estamos passando, que nós não possamos emudecer de forma nenhuma, pararmos. Cada exemplo que nós temos nos dias de hoje, homens e mulheres perseverantes, valentes, combatendo o bom combate. Amém? Aqui também nós vemos o segundo tópico, correndo ou corredores bem treinados. Irmãos, respeitam seus limites. O interessante é que o comentarista da escola bíblica dominical, ele faz uso das referências bíblicas, vamos dizer aqui, ele usa o que o comentarista fala sobre o atleta. Aqui, os corredores bem treinados, ele respeita os seus limites. E nós vamos ler e vamos trazer isso para a vida espiritual, porque não existe homem, super-homem, mulher, super-mulher, super forte, super potente, mas que nós devemos ver os nossos limites e vermos aonde nós somos capazes. Se
chegou naquele ponto, volta, começa de novo e vai, e não pode parar, porque a caminhada é longa, muito longa, mas também ela tem os seus espinhos. O comentarista que nos deixa fala assim, vamos ver aqui, segundo tópico, o autor lembra que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vê ao Senhor. Isso foi a base da antiga aliança, no recinto sagrado, e na nova, sem ela, ninguém vê a Deus. E por isso que os corredores bem treinados respeitam os seus limites, porque se eles sabem que se não tiver um ponto nos seus limites, ele não vai conseguir chegar ao final. E o comentarista fala aqui que o seguinte, né, que é a base da antiga aliança e também da nossa, que seguir a paz com todos e a santificação, que sem a qual ninguém vê ao Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação é o que nós precisamos nos dias de hoje, para que venhamos alcançarmos a nossa salvação. E essa foi uma da base da antiga aliança e também da nova, porque nos dias de hoje, se você é um bom servo de Deus, você sabe do teu limite, sabe o momento que você precisa parar, buscar, santificar e ver aonde que você errou ou aonde você possa errar e trabalhar sempre com a vigilância, a prudência, o jejum e a oração, a santificação, a paz com toda a comunhão, porque se nós não tivermos isso, nós não congregamos, não convivemos com aqueles que estão à nossa volta. Então é um ponto muito bacana, fica aí uma extensão ainda para os demais servos de Deus, demais professores e irmãos meditarem e explanar essa palavra, porque é uma espada que corta para cá, para lá, e ela abre um leque muito grande aqui dentro desse contexto. Ponto 2 do segundo tópico. Mantém a mente limpa. Olha que coisa maravilhosa. Só esse tema é sugestivo. Manter a mente limpa. Sujou a mente, sujou o coração, perdeu a salvação. Então, que nós possamos ver o que o comentarista deixou aqui, ó. Mente limpa. O cuidado da antiga aliança de não deixar-se contaminar sua mente, coração, por uma mente cheia de erva daninha, contamina-se toda a comunidade ou toda a igreja, né? A boa forma em manter uma mente sóbria, limpa pela palavra, exemplo da nova aliança, por ninguém com raiz de amargura e no coração não consegue fazer com êxito a caminhada da fé. Então, os corredores bem treinados mantêm a mente limpa. Vamos trazer a parte para os corredores com a mente limpa, por quê? O psicológico, se tiver abalado, ele não terá um bom resultado. Se você, nos dias de hoje, na sua vida cristã, se você estiver com a sua mente conturbada, for ler a palavra de Deus, você vai ler, você vai ouvir, vai sair aqui ou nem entra, né? Vamos dizer assim, Terra, Marte, Marte, Terra, oi, volta para a Terra. O que aconteceu? A pessoa fica perdida quanto a sua mente ela está suja, ou aquela mente que maquina o mal, o pecado, né, que fica. Então que possamos, né, irmãos, a cada dia nos limpar nossa mente, porque os antigos lá eles tinham cuidado de manter a mente limpa, de ter um zelo para fazer com as coisas espirituais, as coisas de Deus, porque nos dias de hoje em que vivamos, né, irmão, assim como os antigos, eles se contaminaram muitos, mas a primeira coisa
peça de Deus para criar um coração puro, né, irmãos, quebrantado, e preservar a palavra do Senhor, guardar a palavra de Deus em nosso coração para não pecar contra Ele. Isso é muito importante, amém? Porque se tiver uma mente sóbria, limpa, você ter convicção, olha, o que eu estou fazendo não é certo, o que estou fazendo é certo, que eu posso, né, irmãos, olhar para o alvo e prosseguir avante essa caminhada de fé. Porque nós vemos aqui que o título da nossa lição nos diz: exortações finais à grande maratona da fé. Amém? Ponto 3 do segundo tópico. Vamos dar continuidade aqui. Valorizam as coisas espirituais. O autor exorta uma realidade, a valorização às coisas espirituais. Tá, irmãos? Aqui o comentarista ainda nos diz assim: se está regredindo, voltando atrás, não dando valor à sua vida, à sua salvação, tem exemplo de Esaú, que vendeu a sua primogenitura, né, irmãos, por qualquer coisa. Os corredores bem treinados valorizam as coisas espirituais. Irmãos, que exemplo eu tirei para a minha vida essa passagem e me trazer a memória e poder falar isso hoje com total convicção, irmãos. Desse ponto 3 aqui, dar valor às coisas espirituais, porque a Bíblia fala que quem é espiritual lida com as coisas espirituais, quem é carnal, ele se envolve com as coisas carnais. Aqui nós vemos um grande exemplo que Esaú, um exemplo de carnalidade, um exemplo que deixou as coisas espirituais, que se vendeu a sua primogenitura, né, irmãos, por algumas moedas. Então, irmãos, que nós não podemos nos se vender por qualquer coisa, por qualquer prato de lentilha, ou, né, conforme ele aqui se vendeu, ou por algumas moedas, ou por algum, né, irmãos, valor que às vezes você pensa que está ganhando, mas está perdendo o direito de sua salvação, o exemplo, a perseverança que a palavra de Deus nos orienta. Então, dê valor às coisas espirituais. Os corredores bem treinados valorizam as coisas espirituais. Tá, irmãos? Que nós possamos ser uns servos de Deus, né? Guardar esta palavra em nossos corações e lidar com as coisas espirituais com valor exímio, porque só vai morar no céu aquele que guarda, aquele que zela, porque nós já lemos já nas lições anteriores que o nosso Senhor procura os fiéis adoradores que assim o adorem em espírito e em verdade. Amém? Que nós possamos guardar essa palavra em nossos corações. Tópico 3, corrida final e exortações finais. Primeiro ponto, valorize a sua liderança. Assim como uma pessoa que não é espiritual, que nós lemos no ponto anterior, também o comentarista deixa aqui, valorize a sua liderança. Ele já é um exemplo que ele não guardou a palavra, que ele não foi um crente zeloso e também que ele é um desobediente à palavra de Deus, né, irmãos? Isso temos que honrar e respeitar. Aqui em Hebreus trata-se de lideranças ou de líderes, pastores. Também aqui nós vemos
um departamento, ou nós podemos falar aqui também, nós podemos dividir que se esse não honra a sua liderança, o seu pastor, ou dentro de uma igreja, o seu departamento, seja esse de jovem, criança, de varões, né, irmãos? E daí vai. É exemplo que é uma pessoa que é desobediente à palavra do nosso Deus. Aqui ainda fala, o comentarista enfatiza a ordem, né, irmãos? Respeitar ao líder, prevalece, né, irmãos? A anarquia. Líderes não são intocáveis e perfeitos, mas honra eles, porque eles intercedem por você, né, irmãos? E tudo mais, e por nós, por toda a igreja. A liderança, irmãos, ela não é 100% perfeita, ela não é intocável, mas também ela é digna de respeito, ela é o anjo da igreja, né, irmãos? Primeiramente, hoje nós temos o livre acesso, mas existe o grau de respeito à hierarquia, à liderança, né, o pastor, ou o bispo, né, irmãos, ou quem seja que está acima de você, respeite, honra ele, porque amanhã possa ser você que possa estar um degrau acima e você vai falar como que eu me recordo que eu fui indisciplinado, né? Se ele for um indisciplinado, ele não vai subir, mas ele pode lembrar assim, né? Como é bom eu ter respeitado a liderança e poder passar isso para frente em respeito à liderança, ele poder ensinar, porque Cristo, ele respeitou ao Deus Todo-Poderoso, irmão, deixou um exemplo assim para a nossa meditação muito grande. Tudo aquilo que foi me dado, de maneira nenhuma ele lançaria fora. Tudo aquilo que foi pedido a ele, ele cumpriu, né, irmãos? Ele fez para que o nome de Deus continue sendo glorificado através da vida dele, né? O interessante que ele fala assim, valorize ou valoriza, né, irmãos? Nós vemos aqui que valoriza a doutrina da palavra do nosso Deus. O segundo ponto aqui do terceiro tópico, valorize a doutrina. Se ele não é um crente espiritual, não guarda a palavra no teu coração, não jejua, não ora, não fica na vigilância, não honra a sua liderança, não gosta de participar dos cultos de estudo, da escola bíblica dominical, né, irmãos? Vai ser difícil ele valorizar essa doutrina, a palavra do Senhor, porque nós vemos aqui, desde o início dos primórdios, a igreja foi tentada a se desviar da verdade. Falsas doutrinas até hoje está à espreita. Então, crente, fica firme na palavra de Deus e na doutrina, né, irmãos? Guarda ela no teu coração para que nós não venhamos ser pego de surpresa. Aqui, para quem já foi criado no evangélico ou para aqueles que estão começando a jornada de fé, ou para aqueles que já têm algum tempo, crente do pula-pula, né? Não quero entrar nesse mérito, aqueles que gostam de participar dos trabalhos que, né, viram à noite, mas não é um crente que gosta de ficar na vigilância, de guardar a palavra, de participar dos estudos da palavra do Senhor. Ele participando desse estudo, ele vai guardar a palavra, ele vai ler mais a palavra vai bater contra o seu comodismo, vai despertar ele a buscar de Deus mais desta palavra. Então, valorize essa doutrina, os ensinamentos, a palavra de fé, valorize dê valor esses exemplos que nós vemos aí desses grandes homens que guardaram esta palavra para não pecar contra Deus, para permanecer fiel a esse Deus maravilhoso. Nós falamos na leitura, na lição anterior, a respeito de Enoque.
que andou com Deus e Deus tomou para si. E de outros grandes homens de Deus que guardou esta palavra, né, no teu coração. Terceiro ponto do terceiro tópico: valorize a adoração. Irmãos, como nos dias atuais estamos vivendo um período que o povo não tem dado valor à adoração. A adoração não é simplesmente um fato de louvar. Olha, preste muito bem atenção, você também comentarista, você professor, comenta, dá ênfase nesse tópico aqui. A adoração não é simplesmente um fato de louvar. Na antiga aliança, sacrificava, era uma forma de louvor. Na nova aliança, Cristo morreu. Hoje louvamos com, né, aqui nós vemos em Hebreus capítulo 13, versículo 15, isso é legítimo na nova aliança, mas infelizmente é possível termos muitas músicas e não termos nenhuma adoração. Adoração não é só cantar, mas sacrificar. Amém? Então, que nós possamos valorizar essa adoração a esse Deus maravilhoso. Que nós possamos nos sacrificar, oferecer sacrifício de adoração a esse Deus. Porque, irmão, sacrifício não é eu chegar lá simplesmente louvar, porque muitos já nascem com o dom de louvar. Quantas pessoas nos dias de hoje nós vemos aí, tanto no secular como no meio evangélico ou no meio gospel, que louva que é uma beleza, que canta que é uma beleza, mas não adora. Né? O louvor não passa do telhado ou da laje, né, irmãos? Por quê? Falta nele uma adoração, um quebrantamento, uma preparação. Nós vemos que nós líderes temos que valorizarmos essa adoração. Por quê? Quantos que entram dentro da igreja com o coração contrito, fechado, né, irmãos? Oprimido, mas por intermédio do louvor, da adoração que apaira sobre a igreja, sobre aquele culto, né, irmãos? Há um quebrantamento, há ali um mover do Senhor diferente, e a glória de Deus invade, porque, irmãos, a adoração, né, irmãos, é algo que quebranta, que quebra o jugo, né, irmãos, porque o coração é quebrantado, a palavra de Deus penetra, porque quando nós adoramos, nós nos sacrificamos, chega como um cheiro suave as narinas desse Deus maravilhoso. Amém? Então que nós possamos ficarmos firmes, tá? Né, com essa adoração, porque, irmãos, nós temos que valorizar essa liderança que nós temos no dia de hoje, a doutrina da palavra de Deus, e valorizar essa adoração, porque o nosso Senhor Jesus está voltando. Amém? E vai vir buscar uma igreja que o adore, vai vir buscar um povo que adora. Amém? Então, você também possa ficar nesta palavra. A conclusão fala assim: nesta lição vimos que o autor se vale de uma metáfora, né, uma maratona praticada no mundo antigo, para através dela contratar grandes corridas da fé. Quando alguns crentes davam sinais que estava cansado ou cheio de fadiga espiritual, o autor aos Hebreus exorta os imitar os grandes campeões da fé. Ninguém vence uma corrida sem que por isso não tenha que se sacrificar. O sofrimento é inevitável, mas o resultado alcançado por aqueles que ousam perseverar é infinitamente recompensado. Né? Para essa metáfora que o autor usou, nós já pontuamos, né? Ele fala nessa corrida de fé, ganha uma medalha, mas para nós cristãos nós temos uma mansão celestial, uma vida eterna, com Deus eternamente. Amém? Então que nós possamos ficar com essa lição maravilhosa,
você possa explanar ela, professor, você aluno, você possa usar essa lição mesmo de total ênfase. Estamos findando o trimestre, né? Parabéns a você que pegou da primeira lição até a última, parabéns a você que começou no meio ou nas últimas, mas continua persistindo, porque é exemplos para muitos, né, não desistir, amém? Perseverar até o fim. Nós já vamos começar o outro trimestre, a partir desse novo trimestre que começa essa nova lição, nós iremos pontuar, né, irmãos, e melhorarmos a gravação, melhorarmos a iluminação e vamos estar melhorando os estudos para que a cada dia você possa estar aprendendo mais e mais da palavra desse Deus maravilhoso. Amém? Deus abençoe a tua vida, aí você possa curtir, né, irmãos, e compartilhar aí o nosso canal. Nós vamos melhorar também a estética aí do nosso canal para que você possa ficar mais interagido com a Escola Bíblica Dominical, que é o maior seminário do crente, né, nos dias atuais. Possamos fazer aí os 4 anos de faculdade, mas ou curso básico, médio de teologia, que seja, né, os seus 2, 3, 4 anos, 5 anos, mas nunca acaba a Escola Bíblica Dominical, sempre tem um assunto novo a ser tratado. Nós aqui finalizamos aqui a supremacia de Cristo, a fé e a esperança em ânimo na carta aos Hebreus. Que você possa ficar com esta palavra. Deus abençoe a tua vida, graça e paz. Na segunda-feira, terça-feira, já está entrando a primeira lição do novo trimestre que começa, né, irmãos, na semana seguinte. Que Deus abençoe a tua vida, no nome de Jesus.